3. Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ver um pouquinho do que são os mapas temáticos, certo? Me chamo Erika Souza, sou professora de Geografia, especialista em Educação Especial, e hoje a gente vai entender um pouquinho o que são os mapas temáticos. Os mapas temáticos, eles vão descrever os diferentes aspectos do nosso espaço geográfico, certo? Em diversas escalas. E para que servem essas escalas? Quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhe. Vocês percebem que ele é mais fechado. Quanto menor o denominador, maior a escala, mais detalhes. E esses detalhes a gente vai conseguir observar no mapa, certo? Aqui a gente consegue observar isso e no mapa menor a gente também consegue observar. Mas o que são esses mapas temáticos? Para que estudar eles? Para que compreendê-los? Os mapas temáticos, eles vão ser representações gráficas das superfícies terrestres ilustradas de acordo com algum critério pré-estabelecido para designar os aspectos do espaço geográfico, certo? A gente vai utilizar as legendas, os símbolos, para especializar esses fenômenos. Aqui, por exemplo, a gente vai ter um mapa político do Brasil e a legenda dele é bem clara, está dividindo o mapa nas suas cores: norte, centro-oeste, nordeste, sul e sudeste. Os mapas temáticos, eles serão desenvolvidos para uma melhor noção das manifestações sociais, das manifestações da natureza, como as atividades de uma cultura, de uma região, ou os índices pluviométricos, certo? Aqui a gente vai ter um mapa cultural das manifestações sociais culturais de Pernambuco, e aqui a gente vai ter um mapa pluviométrico das regiões do país, certo? As regiões do Brasil e a sua pluviosidade média. Aqui a gente tem dois tipos de mapas, que são dois contrapontos diferentes. Aqui a gente tem geografia hídrica e aqui a gente tem geografia da cultura. Os elementos para a leitura do mapa. Os elementos obrigatórios para você entender o mapa são o título, a legenda e a escala. E a projeção, a orientação desse mapa, né? Aqui ele está orientado para o norte. Sem um desses códigos, sem a escala, sem a legenda, sem a projeção e sem o título, a gente vai ficar perdido. Qual é a informação que a gente está tentando procurar naquele mapa se a gente não consegue identificar qual é a informação que aquele mapa quer passar para a gente? Se não houver a escala bem detalhada, a gente pode não observar direito a projeção daquela área representada nesse mapa. Aqui a gente consegue observar direitinho que o foco do mapa é a densidade demográfica. E quanto mais perto do litoral, mais pessoas moram nesse litoral. Quanto mais afastado do litoral, menos pessoas moram, menos densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica, professora? Quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Quantas pessoas cabem em 1 metro quadrado, certo? E quais são esses principais tipos de mapas temáticos? A gente vai ver alguns deles. A gente pode ter os mapas históricos, certo? O próprio nome já indica, né? Ele vai indicar um acontecimento histórico que foi realizado há um tempo atrás ou no atual presente, mas ele vai representar a história, certo? Eles necessitam de um título que aponte o que é que aquele mapa está falando, e a gente vai conseguir situar melhor o contexto daquela época daquele mapa. Por exemplo, aqui a gente vai ter o mapa dos bandeirantes, certo? Do século XVII e do século XVIII, para onde eles iam fazer o processo de bandeiralismo, a caça ao índio, a mineração, os sertanismos, as terras pertencentes a Portugal e o que eles faziam com esses índios quando eles encontravam, certo? Porque a gente sabe que os bandeirantes, eles adentravam dentro do interior do Brasil para poder caçar, para poder pegar os minérios, para poder buscar o que os indígenas tinham. Aqui a gente vai ter outro tipo de mapa, que são os mapas demográficos. Eles são elaborados para entender a população de um determinado território. Aí ele vai poder exemplificar a localização, a densidade de ocupação ou os fluxos migratórios
da população. Aqui a gente vai ter o mapa do Brasil, a população do país por região, a quantidade de população que a gente tem dentro de cada região. A gente percebe que a região sudeste é a mais concentrada, depois a gente tem o nordeste, posteriormente o sul, depois o norte e por último o centro-oeste. A gente também vai ter os mapas econômicos, que eles são desenvolvidos justamente para exemplificar as atividades econômicas do nosso espaço geográfico. Esses são importantes para compreender a agropecuária, a localização têxtil, a disponibilidade de extração de recursos naturais, o sistema de produção de energia, o conjunto de meios de transportes existentes em um território, etc. Aqui a gente vai ter o mapa da atividade econômica, né? Aqui é o Brasil e aqui tem onde é produzido os grãos, a policultura, a monocultura, as pastagens, as florestas e o extrativismo. A gente também vai ter os mapas físicos. Eles vão apontar características físicas ou distribuição de elementos naturais, divididos em vários subtítulos. A gente vai ter os mapas topográficos, que são as formas de relevo, que é esse daqui. A gente vai ter os tipos de relevo do Brasil. A gente vai ter os mapas hidrográficos, que são da hidrografia do Brasil. A gente vai ter as variações de altitude, os climáticos, certo? E a gente vai ter também, junto com os mapas climáticos, as variações atmosféricas, né? É possível realizar ações de planejamento e atividades econômicas e ocupação e transformação desses solos através do estudo desses mapas físicos. A gente vai ter também os mapas políticos, que vão servir para descrever os limites territoriais de países, estados e municípios, com as delimitações de suas fronteiras. As fronteiras vão estar bem delimitadas, sendo que essas fronteiras foram coisas impostas pelo homem, certo? Essas fronteiras, elas não existem na natureza. E isso foi feito por nós, seres humanos. Essas linhas, elas não existem, como eu já tinha falado, e a gente vai fazer uso dela para melhor compreensão dessas divisões do espaço geográfico mundial. A gente também precisa produzir esses diferentes tipos de mapas para que a gente consiga dividir, compreender as características do espaço, certo? A gente precisa compreender os mapas, eles vão funcionar como visões do mundo. Visão do mundo a partir daquele cartógrafo, daquele geógrafo que está fazendo aquele mapa naquele momento. Então a gente precisa se atentar aos elementos que esse mapa vai utilizar para poder fazer um mapa político, por exemplo. Vamos para algumas questões para ver do que ficou da aula de hoje. Vejam só. Questão 1. São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros, o índice de população econômica ativa, PEA, de uma região e etc. A que tipo de mapa refere-se o fragmento acima? A gente está falando da população economicamente ativa, a gente está mostrando os profissionais que trabalham dentro dessa população economicamente ativa. A gente está falando de mapas históricos? Não. Políticos? Não. Demográficos? Não. Econômicos? Sim. Físicos? Não, porque não tem nenhuma característica física aqui nessas imagens e na questão. A respeito dos mapas temáticos, estão corretas as alternativas a seguir. É certo aquela que está errada. Os mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hipossometria, a hidrografia e o clima, são chamados de mapas físicos. Esse está certo. A gente tem um mapa físico aqui, A representação de divisas e fronteiras entre países ou entre unidades federativas estabelecidas e consolidadas politicamente é utilizada nos mapas políticos. Aqui a gente vai ter o mapa político do Brasil, certo? E essa alternativa está verdadeira. Mapas como os da Capitanias Hereditárias no Brasil ou do Tratado de Tordesilhas são econômicos? Não. Capitanias Hereditárias no Brasil ou Tratado de Tordesilhas, eles são mapas históricos. Esse tipo de mapa é utilizado para representar
algum acontecimento em algum período histórico. O que mudou são aqui, ó. São econômicos não, são históricos. Aqui é que está o erro, certo? Foi um prazer. A aula de hoje se encerra por aqui.